Ele é médico e falou: toda vez, Thaís, que chega a hora do meu plantão, eu fico exausto, me dá uma certa agonia, eu fico depressivo e eu não consigo atender do jeito que eu gostaria de atender. E isso tá me atrapalhando muito. E ele falou: Thaís, isso aí tá assim há muito tempo comigo. Toda vez que começo a dar um plantão, vem pensamentos negativos, intrusivos. Ele falou: não é do corpo porque eu sou médico. Eu tô vendo tudo isso, então a gente vai partir agora para algo que possa ter acontecido em outras vidas ou nessa que tá atrapalhando o campo energético desse meu cliente. Então, o que eu coloquei para a egrégora aqui? Foco. Cansaço, exaustão. Ele já tinha feito vários exames, mas não acusou nada. Gostaria de saber se é físico ou espiritual e o que tem que fazer para melhorar. Perguntei para a egrégora se tem que trazer alguém na linha de relacionamento do meu cliente e eles disseram que não. E também perguntei para a egrégora o que tinha de aspectos para tratar. E a egrégora trouxe que tinha um obsessor junto com ele, né, fazendo ele ter essa sensação de cansaço e exaustão. E tinha também um parceiro de afinidade, que são entidades que têm afinidades com os nossos problemas, né? Ele estava cansado, exausto, e aí ele ficava preocupado, então esse parceiro de afinidade gostava daquela sensação negativa dele e ficava junto dele para sugar a energia dele de canudinho, como eu sempre falo. Então, no caso dele, tinha um obsessor e 2 parceiros de afinidade. Obsessor são cobradores de vidas passadas. A gente faz algo que a gente nem imagina, e às vezes não é por querer, que eles vêm aqui cobrar da gente e faz a gente ficar com pensamentos, sentimentos negativos, causa, às vezes até manipula a nossa realidade aqui pra gente fazer coisa errada ou ter pensamento errado, negativo, pra atrapalhar mesmo o dia a dia. A egrégora pediu 31 dias de tratamento, então a partir desses 31 dias eu vou refazer a terapia do meu cliente pra entender se já é uma fase final, se a egrégora deu alta pra ele ou não. Então, geralmente, até 31 dias eu não posso mexer na terapia. Eu tenho que estar tratando o meu cliente, a egrégora tá tratando o campo energético dele. Mas após esses 31 dias, eu posso fazer a abertura da terapia no momento que eu achar conveniente e entender se o tratamento foi finalizado pela egrégora ou não. Que vieram de fractais aqui nesse tratamento? Questões pessoais, mediunidade. Então, o meu cliente, que é um médico, ele tem mediunidade e ele não sabia. Olha só, ele trabalha no hospital. No hospital tem muita energia, tanto energia boa quanto ruim, claro. A energia boa é quando os mentores desses médicos ajudam a atender as pessoas, né, a fazer uma cirurgia. Então, tem a parte boa dentro do hospital. Mas também tem a parte ruim. Por quê? As pessoas chegam lá. Claro, você vai no hospital porque você tá passando mal, preocupada. Pessoas morrem, às vezes, no hospital. Tem muita energia acumulada lá. Então, como ele é médium, ele pegava todas essas energias para ele e começava a se sentir mal e se conectava com uma vida dele passada, que é onde a egrégora vai contar o que aconteceu. Esse meu cliente, ele tem mediunidade e por isso pega muita energia de todos à sua volta. Isso é a egrégora falando, tá? Isso causa muitos incômodos no campo etérico, como fadiga, cansaço e perturbações, pois são energias que não são dele e deixa acumular e não limpa. Então pode causar uma doença no corpo ou na mente. Então todas as doenças começam lá no campo etérico. E se você não cuida, se você vê que aquilo que você está sentindo não é do seu corpo, é da alma, tem que cuidar disso, para não deixar a doença impregnar no corpo. Então é isso que eles falaram. Quando a gente tá lá com muita energia negativa, com coisas que a gente não entende, né, com sensações estranhas, a gente tem que investigar isso sim. Precisa fazer algo para essa energia não ficar acumulada, como por exemplo o reiki, emanar energia, né, para o universo, fazer Merkaba todos os dias, que é a proteção espiritual que eu peço. Dentro da história dele, o que veio? Ele falou uma coisa muito interessante para mim na consulta, que quando ele chegava ao horário do plantão, ele sentia um aperto no coração, ele sentia uma angústia, e isso que prejudicava muito ele. Quando a gente se conectou com a egrégora trouxe uma história para ele entender. Em uma das vidas dele, ele foi médico também, só que o pai dele também, e ele era um grande cirurgião, ele era super famoso, todo mundo gostava muito do trabalho dele. E um dia, chegou uma pessoa no plantão, e ele falou, bom, vou tirar de letra, nunca ninguém morreu nas minhas mãos. E ele foi fazer uma cirurgia nesse paciente, e o paciente veio a óbito. E aí começou essa tristeza, né, essa angústia dele, nessa na outra vida. Aí o pai dele chegou pra ele e falou, bom, o que você tá fazendo? Você era uma pessoa extraordinária, você não podia errar. E o pai dele cobrava muito ele, o pai dele também era médico. Então não pode acontecer mais isso. E falou tanto no ouvido
ouvido dele que ele começou a achar que ele não poderia mais trabalhar com medicina, porque ele perdeu uma pessoa lá no momento da cirurgia. Mas depois de muita conversa, ele veio de novo, começou a tratar as pessoas. Só que veio de novo uma pessoa no plantão e teve que fazer uma cirurgia. E ele já começou a ficar muito preocupado, né? Ele já tinha um sentimento, já tinha ocasionado um fractal lá, um trauma. E aí, o pai dele falou, vai lá e faça a cirurgia sozinho, porque você tem capacidade. Ele foi lá e perdeu o paciente de novo. E aí que começou a tragédia na vida dele. Ele não quis, naquela vida, ele não quis mais atuar na medicina, né, como médico. Ele largou tudo, foi viver de outras coisas que não tinha nada a ver com medicina, não queria mais contato com ninguém, entrou em depressão e foi muito doloroso essa vida para ele. Então, nessa vida aqui, quando ele se conecta com o plantão dele, ele se conecta com o fractal daquela vida que a egrégora contou, que foi a vida que ele perdeu 2 pacientes e o pai dele ficou em cima dele e ele achou que ele não tinha mais capacidade. Então, antes de entrar alguém, quando dá a hora do plantão, antes de entrar alguém, ele tem esse sentimento de que eu vou perder alguém, todo mundo que passar comigo não vai sobreviver. Ocasionava o quê? Uma angústia, uma depressão nele. E ele não entendia o porquê. Então foi por 2 motivos. O motivo 1 foi porque ele é médium, então ele se conectava com toda aquela energia daquelas pessoas. Antes das pessoas passarem por ele já sabia, né, o que ele ia ouvir e a energia de entidades que estavam por lá também. E o segundo foi que ele se conectou com o fractal dessa vida que a egrégora contou, que ele perdeu 2 pessoas bem no horário de plantão, que é onde ele tinha essa fobia. Quando ia ter o plantão, ele começava a ficar com medo, com desespero, achando que ia dar tudo errado. Quando eu contei isso pra ele, ele falou, faz muito sentido tudo isso, muito sentido mesmo. E ele falou que ele não seguia nenhuma religião, né, mas ele acreditava na espiritualidade. Ele me contou um caso que aconteceu depois de uma semana que eu vi dessa terapia. Ele tava super feliz. Ele falou, eu vou te contar um caso, foi legal, eu me senti muito feliz, mas eu também me assustei um pouco. Ele me contou que 2 semanas depois ele foi dormir pensando em tudo que ele estava fazendo, né, nas coisas que ele estava fazendo, ele já estava melhorando, esse processo já estava sendo curado, né, energeticamente falando. E ele falou, eu tive uma experiência, Thaís, que eu nunca tive na minha vida. Eu dormi e no meio da noite eu acordei e eu olhei para a porta do quarto. A hora que eu olhei para a porta do quarto, tinha um ser muito estranho. Parecia um gafanhoto gigante, enorme, enorme. Ele falou assim, e eu não fiquei com medo. Eu senti que aquilo não era ruim, mas eu fiquei meio receoso. Eu falei, será que o que eu tô vendo, né? Será que é sonho? Ele não tava meio sem saber o que tava acontecendo. E esse gafanhoto, né, veio para perto dele e ele ficou olhando só. Ele falou que foi uma sensação boa, ele não achou uma sensação ruim, mas que ele nunca tinha, né, acontecido essa experiência com ele. E aí eu falei pra ele que aquele gafanhoto era o mentor dele, depois a egrégora foi confirmar isso pra gente, e aquele gafanhoto acompanhava ele, principalmente em todas as cirurgias. E ele falou, mas um gafanhoto? Eu falei, sim, tem os seres insetoides. Eu mandei pra ele, né, pra ele entender, eu falei pra ele, dá uma procurada lá no YouTube, você vai ver que existe, e eu falei, ele é seu mentor, e ele te ajuda em todas as suas cirurgias e tratamentos dos seus pacientes. Ele ficou super feliz, ele falou, não, agora eu vou procurar algum lugar, porque eu preciso entender isso. Eu tive uma experiência que eu nunca achei que eu fosse ter, nunca, né? E a experiência dele não foi só que ele viu, ele fez uma projeção, ele saiu do corpo, ele teve contato com esse mentor dele. Só que ele achou estranho porque era um gafanhoto. E assim, gente, tem vários tipos de mentores. Quando a gente vai em casas de umbanda ou vai na casa de kardecista, muitas pessoas que estão lá recebem espíritos, né? Os espíritos vêm falar pelas pessoas. E muitos espíritos, eu diria que quase 80% são seres extraterrestres. Eles não se mostram daquele jeito porque a gente não está acostumado a ver. Então, por exemplo, lá na casa kardecista, um ou outro vê porque a pessoa não vai ficar com medo, mas a maioria nem pode ver. Então, eles se plasmam de outros personagens. Preto velho, porque é um ser humano, né, humanoide, que a pessoa vai ver e não vai ter medo daquilo. Eles se plasmam de outras entidades que a pessoa possa ter contato sem ficar com medo. E às vezes, para quem é liberado, eles se plasmam mesmo do jeito que eles são. Insetoides, sirianos, reptilianos, o que for, eles precisam se plasmar para a pessoa entender que aquilo lá, aquela conexão é o mentor dele que está conversando com ele. Quando vocês virem alguma coisa em sonho lúcido,
alguma projeção astral, não é para ficar com medo. O que vai definir se é coisa boa ou ruim é a energia. Se você vê um ser que não é muito bonito, vamos dizer, né, pra gente aqui, porque a gente também não é muito bonito para eles, né? Nós não somos bonitos para outros seres. Então, se você vê e ficar com medo, sente a energia daquele ser. Porque às vezes, se for uma energia boa, é que ele tá lá te ajudando. Mas se for uma energia ruim, se realmente cai fora, tenta sair daquele transe, né, daquele sonho, acorda, ou pensa em coisas positivas, emana energia positiva para aquela entidade, né, aquele ser, sai perto de você, porque não é coisa boa. O que distingue é isso. A gente tem que entender que quando a gente distingue energia, você tá sabendo o que você tá fazendo, se é coisa boa ou coisa ruim. Quando a gente passa para outra dimensão, muitos querem nos enganar também. Então, se você, de novo, é o mesmo sentimento, se você passar para outra dimensão e sentir que aquele ser que chegou em você não é bom, também não aceite e vai procurar outros seres para te ajudarem. E se você sentir que aquela presença é boa, é verdadeira, tem um sentimento bom, pode ir com eles que eles vão te acompanhar. A gente brinca muito, fala, olha, quando a gente morre, a gente tem que saber distinguir isso. Por quê? Não é uma brincadeira, mas no fundo é uma coisa que acontece. Eles se plasmam, às vezes, quando a gente não estuda, quando a gente não acredita em nada, eles se plasmam de mãe, pai, de qualquer forma, para enganar a gente. E como que a gente não é enganado? Quando a gente sente a energia daquele ser. Se você sentiu que é bom, vai. Se não sentiu, cai fora, fala, não, obrigado, tô indo lá pro outro canto que eu não tô a fim de ir com você. Lembre-se que tem o livre-arbítrio e a gente consegue, né, escolher. A gente tem livre-arbítrio aqui e lá, tá? Mas essa história é interessante para vocês entenderem que mesmo pessoas que nunca tiveram contato com a espiritualidade e viram tudo aquilo acontecer, ajustou a energia, acreditaram. E quando a gente acredita, quando a gente tem fé naquilo, os nossos mentores, eles se apresentam, porque aquele é o momento, né? Por que ele não acreditava em nada, não seguia uma religião, enfim, não precisa seguir religião para acreditar. Mas ele não entendia muito, porque ele teve que fazer a terapia, o mentor dele se conectou com a egrégora para ele fazer a terapia, para que ele pudesse aparecer lá em um momento da noite, para ele ver que ele não estava sozinho. E foi muito legal o resultado dessa terapia aqui com esse meu cliente. Ouça sua alma e mude sua vida.